E aí, galera, tudo bem com vocês? Então vamos para a segunda aula de resolução de atividades. Lembre que nessas aulas nós estamos retomando todos os conteúdos para facilitar que vocês relembrem e fixem melhor tudo aquilo que a gente já trabalhou, todos os conceitos trabalhados, todas as contextualizações trabalhadas, para que ao fim consigamos chegar a um processo coerente de estudos, beleza? Então, nós vamos iniciar agora na página 11, ou seja, as atividades do capítulo 2, beleza? Então, vamos lá. No capítulo 2, nós temos o desenvolvimento do conteúdo buscando trabalhar as origens dos povos americanos, tá? E também sobre a condição dos povos afrodescendentes que vivem no continente americano, tá? Então, a gente vai fazer essa contextualização de povos que foram oprimidos e perseguidos durante todo o processo histórico que deriva aí a colonização e também no seu posterior e até os dias atuais, tá bom? Então, a atividade 1 na página 11, ela já nos remete às línguas indígenas faladas atualmente no continente da América Latina. Lembrando que temos índios também nos Estados Unidos, tá? No norte do Canadá, por exemplo. Então, o continente americano, ele era amplamente povoado e nós tínhamos civilizações muito complexas vivendo nesse território, tá? Então, quando nós falamos nas línguas indígenas faladas, nós não pontuamos ali a América do Norte, porque nós não temos idiomas oficiais indígenas situados ali, tá? Na América Anglo-Saxônica, perdão. Já na América Latina, nós vamos ter aí alguns projetos de leis que defendem e oficializam as línguas indígenas em alguns países, beleza? Então, para a gente compreender esse processo, a gente tem que voltar lá no início, no período das grandes navegações, no século XV, beleza? No final de 1490 e poucos, tá? Quando a gente fala desse período, nós falamos do início de um momento muito complexo para a construção da sociedade atual. Nós estamos falando de um período onde permite aí que ocorra o processo de globalização, ou seja, que ele se efetive, dê início ao processo de globalização. Por quê? Porque pela primeira vez nós temos a conexão e a troca entre as diversas culturas do planeta. Então, nunca antes o ser humano tinha explorado de tal forma o mundo, tendo contato com o lugar de origem. Então, olha que interessante, nós vimos que os seres humanos peregrinaram aí por todo o planeta Terra, povoando esse planeta Terra. Porém, eles acabavam deixando todo esse contato com os locais de origem. Migravam e eles iam evoluindo nesse processo. Então, eles iam perdendo todas as suas características culturais e construindo novas, beleza? Então, é diferente. Na globalização, não. Na globalização, você tem um povo dominante, onde este leva o seu modo de produzir, a sua cultura, para semear em todos os territórios aonde eles vão chegando e dominando, beleza? E dominando por quê? Porque quando a gente observa a investida, principalmente espanhola, no início do processo de colonização na América, você tem um processo muito doloso, aonde eles buscam, assim, a dominação de um povo. Lembrando que, quando se fala em dominação, nós estamos falando de estratégias bem findadas pelos espanhóis e pelos portugueses. Uma delas era justamente tornar obsoleta a língua de origem desses povos que eles iriam conquistar. Então, olha que interessante. As línguas indígenas, elas eram simplesmente proibidas de serem faladas. Então, você tem um processo de colonização onde você busca inserir essa população na sua sociedade, porém,
ocupando posições bem abaixo, tá? Então, você tem uma hierarquia social muito bem construída, porém, você busca inserir essa pessoa excluindo totalmente os seus traços culturais, como língua e religião, tá? Nos Estados Unidos, nós temos um processo um pouco diferente. Eles não buscam, não têm intenção de inserir essas pessoas na sua sociedade, mesmo que sendo inferior. Nos Estados Unidos, você tem um processo muito cruel que acaba proporcionando aí a morte de milhares e milhares de índios. Hoje, nós temos uma população reduzidíssima de índios norte-americanos dentro do território estadunidense, beleza? Então, eles fazem a investida, a marcha para o oeste, e eles vão simplesmente matando todos esses índios encontrados, tá? Não que no Brasil tenha sido tão diferente, claro que não, mas nós tivemos esse impasse, por exemplo, de catequizar. Os processos jesuítas, eles visavam catequizar os índios, com a intenção de incluírem eles aí na nossa sociedade, tá? Então, a gente parte aí para esse mapa da página 11 e ele mostra as línguas faladas atualmente. Então, olha que interessante. Nós temos processos linguísticos que sobreviveram a toda essa construção histórica de marginalização dessa população, tá? Então, você vai ter aí algumas línguas, as mais faladas dentro da América Latina, tá? Chamamos atenção aí para o Guarani, beleza? E o Quechua, que são as duas línguas mais faladas atualmente na América, beleza? E essas duas línguas, elas são línguas oficiais. O Guarani, gente, ela é uma língua muito falada aí dentro do Paraguai. E é muito interessante observar esse processo. Por quê? Porque o Guarani, ele foi literalmente marginalizado durante muito tempo. Dentro do Paraguai, as pessoas que falavam Guarani eram mal vistas perante a sociedade. E o espanhol, que era a língua aceita, a língua erudita, a língua cultural. Quando nós falamos dessa vertente aí, nós falamos de um processo de exclusão de uma língua materna do povo paraguaio. Nas escolas paraguaias era ensinado apenas o espanhol. E essas pessoas que falavam o Guarani eram obrigadas a suprimir totalmente essa pulsão, tá? Durante muitos processos, com muitas passeatas, você acaba aí conseguindo, no início desse século, que os paraguaios tenham a língua Guarani tendo como oficial, tá? Mas como segunda língua. O espanhol ainda continua sendo a primeira língua do Paraguai, tá? Lembrando que essa primeira língua, ela vai ter aí nos seus documentos oficiais sempre o espanhol, tá? É interessante a gente visualizar esse mapa também, porque quando falamos dessas línguas faladas atualmente, nós percebemos que no território brasileiro nós não vamos ter nenhuma dessas línguas. Lembre-se que hoje a população indígena brasileira ela é muito pequena, muito mesmo. Ela aí vai ter mais ou menos 3% da população brasileira atual. Em números, mais ou menos entre 800 a 900 mil indígenas, tá? Lembrando que a população brasileira é de 200 milhões, tá? Para a gente ter uma ideia, a população de Curitiba, ela está em 2 milhões de pessoas. Então, nós temos uma quantidade de indígenas menor do que a capital do nosso estado, tá? Tranquilos? Então, vamos continuar. O nosso próximo conteúdo muito importante são as manifestações da cultura afro dentro do Brasil. Quando falamos da cultura afro dentro do Brasil, nós falamos de um movimento
muito enraizado culturalmente, porém, nós temos o mesmo processo de marginalização. Vou explicar para vocês o que é marginalizar algo. Quando nós marginalizamos, nós tiramos do centro e colocamos à margem. Ou seja, nós tiramos da posição de visibilidade e empurramos aquilo para o periférico, aonde a gente não vai ver, aonde a gente não vai dar importância, aonde não vamos valorizar. Então, marginalizar é justamente você pôr de lado, ignorar totalmente. Tá? Então, quando falamos da marginalização dos índios e da marginalização dos afrodescendentes, é uma população que foi ignorada durante muitas décadas por todas as políticas públicas, ou seja, por todos os processos sociais que o governo tinha em relação à população. Tá? Esse processo de marginalização ocorre hoje no Brasil, principalmente com as manifestações culturais afrodescendentes, beleza? Nos afros brasileiros. E uma dessas manifestações é a capoeira, por exemplo. Até 1934, era totalmente crime você praticar a capoeira. Então, capoeirista, dentro da Constituição, era tido, é um termo bem pejorativo, mas estava dentro da nossa Constituição, como vagabundos. Então, os vagabundos daquele período podiam ser presos de forma legítima perante a lei por estarem praticando, vestindo roupas ou tocando e cantando músicas referentes à capoeira. Então, olha que doideira! Isso era crime dentro do nosso país. Isso é uma prova de como era marginalizado, excluído de todas as políticas públicas, tá? É interessante porque se a gente for trazer a capoeira aí para o nosso contexto, nós temos uma dança, hoje em dia encarada como uma dança, mas eram passos de lutas que iam sendo praticados tentando, em forma de dança, tentando disfarçar para os senhores donos de escravos. Então, é uma forma de expressar a força vigente dentro do povo, beleza? Tranquilos? Quando nós falamos aí dos povos afro-brasileiros, nós temos que ter ideia de o porquê de todo esse processo, tá? E esse mapa da página 14 é muito importante para a gente perceber. Nós temos aí nesse mapa um conjunto de países que foram colonizados por Portugal, beleza? Então, Portugal está aqui, ó. Olha que interessante. Nesse mapa, nós temos uma apresentação cartográfica diferente. Em alguns planisférios, em alguns mapas, nós conseguimos ter essa referência também, tá? Então, nós vamos ter, dentro desse mapa, alguns quadradinhos aqui, ó, marcados por letras. Então, nós vamos ter a letra A, B, C e D. E a letra E também, tá? O que são esses quadradinhos? Eles dão um zoom no mapa para facilitar aí a observação de um ponto que estaria menor, ou seja, com dificuldade da gente interpretar ou visualizar ele. Então, nós vamos ter aqui a letra e a referência da onde ele está localizado no planeta. Puxadinho, nós vamos ter aí a percepção total da especialidade desse território, beleza? Tranquilos? Ótimo. Então, quando nós falamos de todo o processo de escravidão, nós temos como referência a colonização portuguesa, tá? Não só ela, mas os portugueses, eles dão início ao processo de escravidão dos negros. Então, é muito sério isso, porque a gente vai ter ali, lá no século XII, olha como isso vai longe, né? No século XII, toda uma construção de
limites comerciais entre a coroa portuguesa e a coroa do Congo. E por conta dessa relação estreita aí entre essas duas coroas, acaba aí se construindo uma guerra civil dentro do Reino do Congo, que era o maior reino dentro da África naquele período, e você acaba proporcionando uma instabilidade gigantesca dentro do continente. Essa estabilidade acaba proporcionando guerras civis dentro desse reino. E essas guerras facilitam para que pessoas de dentro do território africano acabassem prendendo e escravizando pessoas de origem, de culturas diferentes de dentro do continente africano. E esse início violento permite o início do tráfico negreiro dentro da África, principalmente nas colônias portuguesas, tá? Então, o Brasil, por exemplo, corresponde aí ao país que mais recebeu escravo durante todo o processo de colonização, beleza? Foram mais de 4 milhões de pessoas que vieram para cá, tá? Não foi só o Brasil, como eu já falei. Nós tivemos uma quantidade de escravos enormes, gigantescas, pelo mundo todo. Mas esse mapa é interessante porque ele mostra aqui, na África, as principais colônias portuguesas e ele permite visualizar essa construção cultural, tá? E quando eu falo aí sobre a questão de não ser o Brasil o único país a receber, nós temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele vai ter uma construção das relações sociais dos afro-americanos muito específica, tá? Então, dentro dos Estados Unidos, nós tivemos diversos processos de leis, aonde essas leis, essas constituições, marginalizavam expressamente a cultura afro-americana, tá? Leis como instituir a proibição de negros em escolas de brancos, ou a construção de bairros só para negros, beleza? Então, nós vamos ter aí um embasamento legítimo dentro da lei. Lembra que eu falei que no Brasil nós tivemos isso até 34? Nos Estados Unidos foi até 64. Então, dentro dos Estados Unidos, você tem até hoje uma ideia de inferioridade, infelizmente, né, por essa população, quando se refere à população afro-americana. Porém, você tem uma marca cultural no território estadunidense. Quando falamos, por exemplo, da cidade de Nova Orleans, que nós vamos ter aí nessa imagem, nós falamos de contribuições como jazz, o blues e o rock. Olha que doideira isso. Esses ritmos, todos eles nasceram, foram criados e desenvolvidos dentro das comunidades afro-americanas nos Estados Unidos, tá? E é muito interessante, até trouxe em sala de aula para vocês a questão do blues e do jazz, porque esses dois ritmos trouxeram para a comunidade afro-americana a identidade e também o reconhecimento, a visibilidade como artistas mesmo. Então, você tem o peso dentro da música, o peso de uma originalidade cultural, de um movimento de união e também de um caminho de comunicação para mostrar toda a construção da cultura afro-americana, mesmo com todas as adversidades e com toda a crueldade do processo de leis que vinculava aí os Estados Unidos durante o processo de surgimento desses ritmos, tá? Lembrando que jazz e blues, por exemplo, são ritmos consagrados aonde você vai ter aí
uma representatividade no mundo erudito muito grande. No Brasil, nós também temos essa representatividade nos ritmos como o samba, o pagode, o axé, o funk e o rap, tá? Então, você vai ter aí muitos caminhos para falar sobre e sobre a construção cultural. Tranquilos? Vamos continuar. O nosso último conteúdo que a gente vai revisar é um conteúdo trazido na página 19. Nós temos 2 globos, beleza? Então, nós temos 2 imagens de satélites representando aí o planeta Terra durante a noite. Então, é muito bacana a gente visualizar a quantidade de luzes que nós vamos ter aí nessas 2 imagens. Na imagem da esquerda, nós conseguimos visualizar o continente americano. Nós temos um pontinho da Antártida, um pontinho da África e um pontinho da Groenlândia. Já no mapa, na imagem da direita, nós temos todo o continente africano. A gente tem ali um cortezinho na África só. Nós vamos ter a Europa e uma parte da Ásia, do Oriente Médio, tá? É interessante a gente visualizar, porque tem uma intenção para se cortar um pontinho da África. Eles queriam que nós comparássemos a imagem da Europa com a imagem africana, tá? Então, para a gente analisar essa imagem, nós percebemos que dentro do continente europeu, nós temos uma acessibilidade muito grande, por exemplo, à energia elétrica, que é o que faz brilhar essas luzinhas. Mas essa acessibilidade à energia elétrica, ela vai refletir um nível de desenvolvimento maior. O acesso à tecnologia de uma grande parte da população reflete níveis de desenvolvimento e de qualidade de vida, tá? Já na África, nós vamos ter grandes vazios demográficos, e na América também, percebam isso, tá? Mas não significa que todo o continente africano corresponde a um vazio demográfico. Nós já vimos esses vazios demográficos, que são no deserto do Saara, né? E no deserto do Kalahari. Mas nós vamos ter grande quantidade de população na África. Porém, nós não vamos ter essa luminosidade na África, justamente pela falta de acesso à tecnologia e, consequentemente, aí, a um baixo nível de desenvolvimento. Quando nós nos voltamos para a América, percebemos a mesma construção. Nós vamos ter aqui na América vazios demográficos também, como a floresta amazônica ou a Cordilheira dos Andes. Mas nós vamos ter uma grande concentração populacional na América, em alguns pontos. Porém, a falta de acessibilidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, dentro do Brasil, 80% da população com acesso à luz elétrica e 20% da população sem acesso à luz elétrica. Vamos fazer um exercício aí. Imagine vocês, hoje, vivendo em pleno século XXI e não tendo acesso à luz elétrica. Não tendo acesso a um celular, a um carregador, a um banho quente, né? A luz, a iluminação depois que escurece, a uma televisão, a um computador, né? Então, a gente vive hoje num mundo totalmente desenvolvido, mas que esse desenvolvimento não chega a grande parte da população, beleza? Então, eu quero que vocês façam a atividade. Todos os exercícios desse capítulo, nós fomos pegando alguns exercícios chaves principais, mas todos eles são importantes. Então, vocês vão fazer do exercício 1 até o 13, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.